Alô, amigos, a característica que vocês acabam de ver, aliás, de ouvir, bom, ver e ouvir, né, através de um videozinho, ver e ouvir o seu som, é a característica desse despretensioso espaço de ponto de vista que há muitos e muitos anos mantém contato com vocês. Na última vez, foram 37 anos pela televisão Tarobá. Outra hora eu explico para vocês a minha saída na televisão Tarobá após esses 37 anos. E por aqui agora vamos procurar trazer de volta este que foi um espaço sempre onde esteve com o Ibope acima da média e ao qual eu agradeço a vocês. Então vamos tentar conduzir diariamente aqui pelo YouTube este despretensioso espaço de ponto de vista e com uma característica mais informal do que propriamente na televisão. Você sabe que na televisão existem formalidades que a gente é obrigado a obedecer. Inclusive existe tempo, horário, né? E muitas coisas, inclusive, que se impedem de ali certas coisas sejam tratadas. Aqui não, que nós temos essa informalidade. Gravata é algo comum, né? Microfones esses aqui hoje em dia, até pelo tamanho, são incompatíveis com o resto do quadro, né? São grandes, mas vamos procurar manter aquele velho, extraordinário padrão relacionado com a nossa desvinculação com qualquer coisa que venha a prejudicar uma ideia, e mesmo porque se prejudica uma ideia, muitas vezes ela é interrompida em certa altura com o afastamento de quem tem a pretensão de ter ideias e transmiti-las para vocês. Ok? Eu explico também isso em outra oportunidade. Por que não continuou lá? Vocês saberão. Então, diante dessas circunstâncias que agora envolvem mais uma característica diferente desse espaço de ponto de vista, vamos ao contato com vocês. Tem uma pauta aqui, uma pauta que eu entendi para essa primeira apresentação bastante saudável em relação aos fatos que estão nos envolvendo. Não esqueço, a característica desse programa agora aqui é bem informal. Nós não estamos numa estação de televisão. Estação de televisão você não pode perder um segundo. Você tem que manter as características de um programa no ar. Eu, por exemplo, aqui poderia fazer o seguinte: dá licença, eu já volto. Levanto, vou fazer qualquer coisa e volto aqui, pronto, nós estamos como se estivéssemos em casa. Isso aqui não é um estúdio de televisão, é evidente. Isso aqui também não é uma câmera de televisão, se bem que não perde muito para as atuais, né? Mas há determinadas limitações que eu vou procurar entender que vocês podem achar uma diferença bastante grande, mas não é. Vamos ao nosso primeiro contato com vocês através desse espaço de ponto de vista. E vejo aqui... O que é isso aqui? Isso aqui deve ser uma hipocrisia. Vou mostrar para vocês. Hipocrisia ou cinismo? Eu vejo aqui nas páginas. Isso aqui, ó. Tá vendo? O que é isso? Saúde da mulher. SUS vai oferecer implante contraceptivo moderno. Certa ocasião aqui em Cascavel, quando o prefeito era o Fidelcino Tolentino, ele, sentindo que a situação estava fora de controle, ele procurou estabelecer um plano através de campanha e de assessoramento a mulheres que não podiam ter filhos, para um controle da natalidade, e o mundo caiu sobre o Tolentino. Onde é que se viu? Isso é ditadura? Quer se meter na vida das pessoas que querem ter filhos? Sabe que, certa ocasião,
uma senhora me disse que ia ter um filho, numa conversa informal. E o que eu achava? E eu estou lembrando disso agora aqui. E da administração Fidelcino Tolentino. Eu disse a ela que eu achava que ela não deveria ter filho. Ela reagiu dizendo, toda pessoa tem direito a ter filhos. Eu digo, não, você está enganado. Nem toda pessoa tem direito a ter filho. Tem pessoas que não têm direito nenhum a ter um filho. Não pode sustentar. Não pode dar uma vida normal à criança. Não pode alimentar a criança. Não vai poder acompanhar os seus estudos, nada. Então, você, por exemplo, não tem condição nenhuma de ter filho. Então, você não tem o que você está dizendo que tem direito a ter filhos. Era o plano, naquela época, municipal, de se estabelecer um controle da natalidade, sim. Porque a situação era imperativa nesse sentido. Aí o mundo, volto a dizer, o mundo caiu em cima do Tolentino, e ele estava certo. Tanto estava certo que até hoje estão propondo agora, mais uma vez, depois de outras vezes, estão propondo uma espécie de controle da natalidade. Eu contei que essa senhora falou para mim que tinha o direito de ter filhos, eu disse que não. Hoje, um filho que ela abandonou, inclusive, tem 20, sabe quantos anos? 27 anos. Tem 27 anos. Sabe onde está o rapaz? Entrevado numa cama. Ele nasceu com deficiência e nunca levantou. Ele come, bebe, dorme, espere fezes, urina na cama. Não tem, nem o governo municipal tem como sustentar. Ele tem o governo municipal, mas não faz. Mas, de qualquer maneira, as senhoras que vão lá dar uma assistência fazem o que podem, né, para tentar diminuir um pouco o sofrimento de um pai que nem emprego tem. De qualquer maneira, ele está lá, o rapaz, 27 anos. Há 27 anos entrevado numa cama. Então, esses casos, eles se multiplicam, são vários os casos, nesse sentido. E esse que eu estou contando para vocês é mais um. Então, para evitar, ou pelo menos tentar evitar isso aqui, uma assistência ao controle da natalidade é um imperativo, não é nenhuma ditadura. Não está se procurando, eu nem conheço esse plano aqui, eu estou vendo aqui pela Manchete Jornal Paraná, né? Mas isso aqui é uma informação dando conta de que vão procurar intervir nesse sistema para auxiliar as famílias, no caso delas não poderem ter filhos. Não pode, está aí o resultado desse menino, por exemplo, 27 anos, não pode, não tem condição nem de alimentar uma criança. Então, como eu disse para aquela senhora aquela vez, você não tem direito a ter filhos, você não tem condição de ter um filho. E agora, então, vão fazer o quê? Eu disse que isso aqui é uma hipocrisia, né? É um cinismo. Por quê? Porque o Fidelcino Tolentino tentou isso há anos e anos, e olha que faz tempo que ele foi prefeito aqui. Barraram o Tolentino. Caíram em cima, nos meios de comunicação a gente fala, caíram de pau em cima do Tolentino. E o Tolentino, diante das pressões políticas da época, ele acabou recuando, infelizmente. Não tinha força política que conseguisse superar aquela hipocrisia, né, de não permitirem que tivéssemos um plano para auxiliar aqueles que não podem ter filhos, para orientar aqueles que não podem ter filhos. Iríamos ter, não tivemos. Um dos exemplos é esse menino aí de 27 anos em cima de uma cama. E tem muitos e muitos outros casos desses aí que não é querer evitar o nascimento de uma pessoa, mas é evitar um sofrimento perpétuo dessa mesma pessoa. Entende? Agora estão voltando, tudo bem, ótimo, mas por favor, antes de aplicarem esse sistema, que isso aqui deve ter um plano, etc., eu só peço que procurem o Fidelcino Tolentino, hoje ele merece, né, e pedir desculpas a ele. Pedir desculpa para o Tolentino, que ele já tentou isso aqui no tempo em que era prefeito e não foi atendido, pelo contrário, foi perseguido. Tá? Vejamos a minha pauta bem informal no meu contato com vocês, hein?
Então, isso aqui que estava na minha pauta, saúde da mulher, que apelidaram, né? Então, esse já foi. Meus preclaros, vocês como eu, como qualquer outro brasileiro, vocês devem estar saturados de receber o que se chama de spam. Nem sei onde é que está o meu celular, está por aí. Não importa. Aparelho celular. Quantas e quantas vezes vocês recebem uma chamada de telefone no celular e se trata de spam? Quando não, alguém quer vender alguma coisa. Agora temos até a inteligência artificial que se atreve a tentar manter um diálogo com aquele que atende. Eu não atendo mais. Já vi que é spam, simplesmente não atendo. Mas vocês, como qualquer outra pessoa que tem celular, devem estar sendo incomodados todos os dias, em vários horários desse mesmo dia, com a tal de spam. Há essas ligações que têm vários propósitos dentro de um esquema em que busque apenas uma vantagem para aquele sistema que está fazendo a ligação. É um sistema automático. É um sistema automático. Existe lei contra isso, mas ninguém age, infelizmente, e ficam nos perturbando. Você sabe como é que funciona isso aí? Não sabe? Eu vou mostrar para vocês. Não pense que, por ser spam, seja alguém que diz que ali espere que você atenda para você. Não, é um esquema automático. É, automático através de vários celulares. Eu até acho que esses celulares foram roubados. Eles então juntam todos esses celulares num sistema de comunicação, né? Fazem a junção desses mesmos celulares com aparelhos eletrônicos que transmitem as ligações. Você hoje está pensando que está se livrando de uma ligação, mas você não está, porque ela continua no sistema para incomodá-lo a qualquer hora do dia e da noite. Não há ninguém para disciplinar. Como no Brasil não há ninguém para disciplinar uma série de coisas. Não há ninguém para disciplinar essa vergonheira. Eu vou mostrar para vocês como é que é o esquema. Eles devem ganhar bom dinheiro com isso, porque o equipamento é grande, o equipamento é caro. Os celulares, eu não sei, podem até, eu repito, serem roubados, mas vejam só, que equipamento, que estrutura, tudo implantado num sistema para incomodar você, através do que nós conhecemos como spam. Você bloqueia, ele vai por outro lado e acaba atingindo você, acaba alcançando você. Eu acho que você não sabe como é que funciona automaticamente. Eles não estão aí, nem se incomodam. Eu vou mostrar para vocês aqui o esquema do spam, desse sistema que vocês também, como todo mundo, devem estar odiando. Querem ver? Vejam só, aí está o vídeo. Muito bem, amigos, vamos continuar então com o nosso espaço de ponto de vista. Agora num novo canal aqui do YouTube. Meu computador continua funcionando aqui, mandando mensagens, ó. Vai para lá que agora não é hora. ANS aprova reajuste de até 6,6% nos planos de saúde individuais e familiares. As prestações dos planos de saúde, embora um absurdo esteja autorizando as mensalidades no preço que estão, porque o plano de saúde é interessante, né? Você passa por 1, 2, 3, 4 meses pagando as mensalidades. E se você não usou durante todo esse período, passou, azar seu. Não existe uma modalidade que venha lhe beneficiar com algum retorno desse dinheiro que não foi utilizado. É o maior, não digo golpe, mas é o maior negócio do mundo. E vai ter aumento, olha aí, ó. Olha aí. A ANSS, Agência Nacional de Saúde, aprova reajuste de 6,6%
nos planos de saúde individuais e familiares. Ô, meus preclaros, vocês vão me permitir colocar no ar aí imagens de um hospital. Nada contra o hospital, nada. Pelo contrário, o hospital que eu vou mostrar para vocês é até um bom hospital, tradicional aqui de Cascavel, né? Eu, por exemplo, já estive internado lá uma vez, que precisei fazer uma cirurgia. Aliás, uma vez não, 2 vezes. É a policlínica. Nada contra o hospital. Pelo contrário. Lá o atendimento sempre foi muito bom, muito exemplar. Sua equipe profissional muito boa também. Eu digo isso com tranquilidade, porque eu fui paciente na policlínica. Mas este hospital, meus preclaros, foi vendido, segundo informações das páginas, segundo a imprensa explica, o Hospital Policlínico de Cascavel foi vendido para uma entidade que pratica esse tipo de assistência, ou pelo menos diz que é assistência. Plano de saúde. E segundo estas mesmas páginas, segundo essas mesmas informações, o Hospital Policlínica foi vendido para uma sociedade que dizem ser de plano de saúde por 85 milhões de reais. Estou pensando que é brinquedo. Quer dizer, um plano de saúde tem 85, tem mais, hein? Tem mais. O preço do hospital, segundo informações, é de 85. Tem mais. Mas tem mais de 85 milhões de reais em caixa para comprar um hospital. Bom, alguma coisa está errada. Estão cobrando aquilo acima das suas necessidades de manter um plano de saúde. E nós estamos pagando. E ainda querem aumento e estão ganhando aumento. E um atrevimento maior ainda, os planos de saúde agora não querem arcar sozinhos com as despesas hospitalares de seus segurados. Isso é uma indecência. Eles querem que as despesas, além da prestação, querem que as despesas sejam divididas entre eles. Planos de saúde, que tem 85 milhões em caixa, mostrando que o que cobram está além do necessário. Ainda querem que o paciente pague uma parte das despesas hospitalares. Estou falando isso, vocês vão dizer, mas poxa, aí é uma iniciativa privada? Não. Isso aí é uma exploração da sociedade. E se assim é, nós precisamos ter uma disciplina em relação aos planos de saúde. Já deveríamos ter há muito tempo. Eu estou pagando um plano de saúde. E quando não uso, simplesmente meu dinheiro foi. Então, quando eu não uso, eu tenho que ser beneficiado com algum retorno. E o preço é exorbitante. Então, até quando esses planos de saúde vão ser conduzidos de maneira negócio e não... Tirem a palavra saúde. Aquilo ali é um negócio, um grande negócio. Um negócio de grandes lucros. Tanta verdade que no caixa tinha, deve ter mais, mas pelo menos 85 mil reais para a compra de um hospital. No Hospital Policlínica, volto a dizer, nada contra o hospital. Querem ver? Aí está. Eu vou mostrar para vocês o Hospital Policlínica vendido para um plano de saúde por 85 milhões. Significa dizer que os nossos parlamentares que poderiam estar debruçados em cima de uma legislação que disciplinasse essa exploração, não fazem absolutamente nada. E isso nos leva a conjecturar. Qual é a conjectura? Certamente, os planos de saúde devem dar, em épocas de campanha, alguma cobertura para esses que são candidatos. E depois vão lá para o Congresso Nacional e, em lugar de tratarem a sociedade como deve ser tratada, defenderem a sociedade como deve ser defendida,
Fazem o quê? Absolutamente nada. Porque vejam vocês, 85 milhões dinheiro da sociedade estava lá parado, vai para a compra de um hospital e ainda querem aumento e ganham aumento, ainda querem aumento e ganham aumento e ainda agora estão tentando dividir as despesas. Para que serve então o plano de saúde? Plano de saúde não precisa comprar nenhum bisturi. Quem tem que ter o bisturi é o hospital. Quem tem que ter o bisturi ora, é o médico. E quanto é que recebe? Vocês imaginam quanto é que recebe por consulta um médico? Hã? É um mínimo. É igual naquele quadro do Chico Anísio, quando ele era vivo, ó, e o salário, ó. A consulta médica dos médicos vinculados ao plano de saúde, ó, desse tamanho. 85 milhões de dinheiro que estavam parados, de valores que estavam parados. E ninguém faz nada em torno disso. Afinal, que país é esse nosso? Aqui. Aí da prova 85 milhões é dinheiro que a sociedade está entregando para os planos de saúde para se completarem. Está aqui, ó. Quer aumento, ó. É, ó. Aqui nas páginas do jornal O Paraná. Ok? Vamos continuar com o nosso despretensioso espaço de ponto de vista. Já mostrei para vocês o quê? Mostrei a forma como eles perturbam a tranquilidade da sociedade através dos spams, celulares, etc. Policlínica, mostrei também para ilustrar isto que eu estou aqui falando. E o que eu vou mostrar agora? Vamos ver o que eu vou mostrar agora. Meu caro deputado, boa iniciativa, hein? Muito boa mesmo. Vou colocá-lo no ar aqui. Como é que é? E nós vamos continuar pagando esta folia da dona Janja, andando para cá e para lá, de lá para cá, daqui para lá, fazendo compras e etc. E eles falando que estão aumentando impostos ainda. Mas que buraco é esse que estão chamando de Brasil e não passa de um buraco? E até quando nós vamos ter que suportar e sustentar principalmente essa folia aí? Vocês viram? A senhora aí apareceu com uma bolsa aí, 400 mil reais. 400 mil reais uma bolsa. Tem aqui no arquivo do Espaço de Ponto de Vista, tem a foto dessa mesma bolsa. Outra hora eu mostro para vocês, ok? Primeira oportunidade eu mostro para vocês. Vai continuar assim. Ah, pega um avião da FAB e vai onde bem entender, daqui a pouco volta. Fica por isso mesmo. Deputado, vai agir contra isso? Vamos colocá-lo no ar, ok? Coloca o deputado no ar aí, por favor, Marquinhos. Acabou a farra em viagens para Janja. Eu e o Jeffrey Checchini entramos na justiça contra os gastos ilegais da Janja em viagens internacionais. E a decisão do juiz que saiu agora vai te surpreender. Recentemente, Janja viajou completamente sozinha, sem a companhia de Lula, e usou o avião da FAB para ir para Roma, Nova York, Japão e Rússia. Viagens deslumbradas, esbanjando dinheiro público nas redes sociais. É o seu dinheiro, pagador de impostos. Por isso, pedimos para que a Justiça suspenda todos os pagamentos do governo para as viagens da Janja, que o governo Lula apresente todos os gastos até agora com essas viagens e que a Janja reembolse o que foi gasto nessas viagens aos cofres públicos com seu próprio dinheiro. Nada mais justo, né? E agora, o juiz não só aceitou nossa denúncia, como deu prazo de 20 dias para que a Janja e o governo Lula expliquem esses gastos da primeira-dama. Esperamos que a justiça seja feita, e é por você e pelo seu dinheiro, pagador de impostos, que nós fizemos essa denúncia. Por isso, se você apoia essa ação, compartilhe ao máximo esse vídeo para expor os absurdos da Janja e siga aqui os nossos perfis para acompanhar as próximas decisões da justiça nessa ação. Tic-tac, Janja. Seus dias esbanjando nosso dinheiro no exterior estão contados. Muito bem, vamos continuar com o nosso contato. Olha, eu quero dizer para vocês que, além desse despretensioso espaço de ponto de vista que eu estou produzindo, não numa estação de televisão,
mas para um sistema de TV através da internet, que é o YouTube, por aqui. Além desse contato que eu tenho com vocês, eu também mantenho contato diariamente com você através do jornal O Paraná. É o mais tradicional jornal aqui de Cascavel. Eu tenho aqui na página 2, abriu a primeira, tem a página 2 aqui no canto, tá? Aqui, ó. A coluna é aquele bordão que eu costumo usar toda vez que eu me despeço de vocês. Isto posto na televisão e agora por aqui. Então aqui está, ó. A página 2 do jornal O Paraná está aqui, tá? E a coluna está sempre aqui, ó. Você vira, ela está aqui. Isto posto é o seu nome. Todos os dias, ok? Ó. Tem um artigo de fundo sempre. E olha aqui, ó. Vou aproveitar a oportunidade para mostrar a vocês mais um tema aqui, mais um tema. Esse aqui, ó. Tá na coluna Isto Posto do jornal O Paraná. Qual é o dia? Foi na quarta-feira, no dia 25 de junho. Nessa edição do dia 25 de junho, uma quarta-feira, aqui está. Porque em algumas oportunidades, inclusive quando eu estava na televisão, eu cobrava da administração municipal a publicação, o envio para órgãos de imprensa das despesas de cada secretaria da própria prefeitura. Porque isso sempre aconteceu aqui em Cascavel. Os prefeitos passados sempre enviaram o que a gente chama de borderô, sobre quanto gastou cada secretaria, quanto arrecadou, quanto recebeu, quanto arrecadou. E eu publiquei os facsímiles, eu publiquei na minha coluna, nesse dia que eu falei para vocês, quarta-feira, 25 de junho. Olha, eu publiquei. Publiquei aqui, ó. Dois, ó. Publiquei dois, estão vendo? Ó, 1 e 2. Estão vendo? Toda semana, não era todo mês, não. Os prefeitos que passaram aqui, por Cascavel, eles mandavam para os órgãos de comunicação, e eu tinha um comentário diário na televisão, como fui diretor de jornalismo de uma estação de televisão aqui também, então me mandavam também para mim. Aí de uma hora para outra pararam. Até o Salazar Barreiros, até o prefeito Salazar Barreiros que foi enviado, por respeito à sociedade, o que não há mais. Aí depois que assumiu o Leonaldo Paranhos, isso aqui foi interrompido. Ó, por que foi interrompido? Eu estou colocando aqui na minha coluna para dar o exemplo. Foi interrompido porque a prefeitura não tem o mínimo interesse de continuar informando a sociedade de Cascavel sobre os seus gastos. Gastou mais de 40 e poucos milhões em ônibus elétricos, mas isso é assunto para outra oportunidade, que eu também gostaria de me deter nele. Tá? Já falei isso antes, em termos de televisão, tá? Quando eu estava lá. Depois, outra hora, nós falamos a respeito da minha saída. Mas aí está, amigos. Atenção, o Renato Silva. Renato Silva, você é o prefeito agora. Contra a decisão do prefeito anterior, Leonaldo Paranhos, de não fornecer, nós cansamos. Nós cansamos. Agora, então, estamos procurando saber se vai voltar o respeito à sociedade de Cascavel através da sua administração. Eu espero que sim. Colocar a par a sociedade sobre os gastos da prefeitura de Cascavel. Aqui tem gastos, tem arrecadação, quanto tinha cada secretaria, quanto recebeu naquele mês. Está tudo aqui. Se você quiser fazer por semana, tanto faz. Porque mas se não, pelo menos por mês, que já vai ser alguma coisa. O Paranhos não tinha interesse nenhum, pelo que se sabe, que ele interrompeu. Aliás, o senhor Leonaldo Paranhos uma vez fez todo mundo de bobo, o pessoal da Boca Maldita de Cascavel. Eu tenho fotos também, vou mostrar para vocês qualquer dia. De uma reunião, o pessoal da Boca Maldita se reunia todos os dias
para comentar assuntos de Cascavel, assuntos do Paraná, assuntos do Brasil e tudo. E aí, uma determinada hora, acabaram com aquele espaço. E aí, então, numa certa altura, se voltou, depois que o Leonardo foi eleito, para ele estabelecer em Cascavel um espaço legítimo, claro, da Boca Maldita. Ali se tratava dessas coisas aqui. Olha aqui, olha quanto gastou fulano, o secretário tal. Então, Boca Maldita é uma instituição lá de Curitiba, que era imitada aqui em Cascavel, e o Paranhos prometeu que ia estabelecer, não estabeleceu. Eu tenho a foto da reunião, vou mostrar para vocês qual que era. Não cumpriu com a sua palavra, não cumpriu. O Pedro Miquelita, enquanto era vivo, também estava nessa reunião, o Lino Rodrigues também, eu tenho a foto, entende? Não cumpriram, que a pior coisa do mundo para um homem é não cumprir a sua palavra, é não cumprir uma promessa. Daí que, meu caro prefeito Renato Silva, será bem-vinda a sua atitude se você voltar a estabelecer em Cascavel um espaço para a Boca Maldita. E só não estabelece quem deve pensar como o Paranhos, que não estabeleceu, apesar de prometer, porque deve ter pensado, vou criar cobra para me morder. Né? É claro que a gente não vai ali para tomar Coca-Cola e falar em casamento. Vai se reunia principalmente depois do almoço, lá pela 1h30, todo mundo se reunia numa parte da cidade ali para conversar a respeito dos interesses da própria cidade, né? Para discutir, para propor e tudo mais. E ele não quis, ele trancou isso aí. Hoje secretário de Turismo, né? Secretário de Turismo. Não é o caso ainda. Eu tenho aqui, o que mais que eu tenho? Vejamos se eu tenho mais alguma coisa. Sabem o que está acontecendo? Cuidado quando vocês forem para São Paulo. Quando vocês forem para São Paulo, quando vocês forem para o Rio de Janeiro, está começando em Curitiba também isso. Começando em Curitiba. Motoqueiro, eu por várias vezes eu me posicionei em favor de objetivos de motoqueiros. E não foram poucas as vezes. Os interesses sempre foram defendidos por mim, através do veículo para o qual eu trabalhava. Então, agora, eu sou obrigado, baseado inclusive em tudo aquilo que fiz em favor dos motoqueiros e que defendi, etc., de fazer uma crítica clara, contundente, em relação a um certo tipo de comportamento dos motoqueiros. Em São Paulo, principalmente, e Rio de Janeiro, estão quebrando os espelhos dos carros. Eles acham que os carros têm que andar para cá ou para lá, mas eles têm que ter, dentro da faixa dos carros, tem que ter uma faixa para eles. Não. Eles têm que procurar. E quando um carro, mesmo que não é de São Paulo e não sabe que esse tipo de comportamento anda sendo praticado por lá, eles pegam a perna e batem no espelho e quebram o espelho e vão embora. Quebram o espelho do carro e vão embora, achando que a rua é única e exclusivamente para eles. O trânsito está ruim, principalmente aqui em Cascavel, pior ainda. Né? Mas, infelizmente, é isso que aqueles nos quais vocês votaram oferecem de retorno em termos de trânsito. Aqui em Cascavel, já nem falo mais. Isso aqui é brutal. O trânsito em Cascavel é brutal. É inaceitável. Até agora não se encontrou uma pessoa com capacidade para organizar. Olha, eu já nem digo organizar, se não mexesse para prejudicar já seria uma grande coisa. Mas a administração do Paranhos prejudicou o trânsito de Cascavel. Trouxe de volta para a avenida os ônibus que depois de muito tempo se conseguiu tirar de lá. Pratica um tipo de política contra estacionamento. Ele prejudicou inclusive o comércio central de Cascavel com esse tipo de trânsito aí, estabelecido por pessoa incompetente. Porque o comércio
Vai vender para quem se as pessoas não têm condição de estacionar no centro? Sabe por que não tem condição? Porque ele encontrou, não sei, ele conseguiu, ele conseguiu multar carro parado. Em Cascavel, ele conseguiu encontrar um carro mágico, com várias câmeras, e ali o cidadão que é de Cascavel tem um meio-fio para encostar o carro, tem um tempo limitado. Tem um tempo limitado para ficar ali. Estabeleça um plano convincente, tanto para quem precisa estacionar como para o comércio. E não a forma como ele pratica, que é de ganhar dinheiro, de esfolar a população através de multa. Como é que ele vai fazer? Não sei. Mas esse é o problema dele. Ele tem que encontrar uma solução. Quer dizer, tinha que encontrar. Mas passou todo o período que passou como prefeito de Cascavel, não encontrou solução nenhuma. Nem solução para nada. Aliás, vejo vocês, tentou convencer todo mundo que estava comprando uma máquina de tapa-buracos. Não deu certo no mundo inteiro, eu falei. Tapa-buraco, tem que recapar o quadro, senão a primeira chuva vai embora. Onde é que está essa máquina? Quanto pagou por essa máquina? Assim como os parquímetros. Quanto pagaram pelos parquímetros e aonde estão esses parquímetros? É dinheiro nosso, é dinheiro da população, é dinheiro que poderia estar sendo empregado na saúde, aonde as pessoas ficam nas filas para serem atendidas, porque a saúde não consegue atender. Então, fica também esse tipo de registro. E o que eu quero mostrar para vocês é isso aí. Porque os motoqueiros precisam entender que a rua é de todos, não é só deles, não. A rua é de todos. E se existe desorganização em relação a carro, caminhão e moto, o culpado não é o motorista do carro. Então, se fizerem isso aí, alguém vai ter que tomar uma providência. E esse alguém, por exemplo, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, tomou uma providência que não foi nada satisfatória para esse atrevido que quebrou o espírito, eu digo mal, eu digo bem dizendo, quebrou o espelho desse carro que aí está. Bota no ar aí, Marquinhos. Olha, quebrou também. Estamos voltando então para o encerramento desta primeira edição do nosso ponto de vista. E estamos voltando para encerrar com 2 vídeos. Um, a respeito do Rio Grande do Sul. Governador do Rio Grande do Sul, não sei o que ele é, de qualquer maneira, quer se promover através numa situação em que nós estamos, principalmente no Rio Grande do Sul, em relação à agricultura, precisando de recursos e tudo mais. O sujeito vai lá e contrata. Nada contra a Portela, porque a Portela, afinal de contas, eu também, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu torcia por ela. Sempre torci pela Portela. Mas é hora de um Estado que está numa penúria terrível como o Rio Grande do Sul, e principalmente em termos de agricultura abandonada pelo governo federal, pagar para aparecer numa escola de samba como a Portela, eu acho que não se justifica. Por isso, então, minha cara, fala aí a respeito da Portela, a respeito do Rio Grande do Sul, e quer aparecer no carnaval, ok? Posso ser seu. Aplausos, gaúchos! O espetáculo vai começar! Enquanto os hospitais do interior fazem rifas, baile para arrecadar recursos, pedem alimentos para a comunidade, buscam emendas de deputados para pagar a conta, o governo do Rio Grande do Sul abre alas, não para a saúde, nem para o agro, mas para o samba carioca. Sim, você entendeu certo. Em pleno cenário de calamidade rural no Rio Grande do Sul, agricultores endividados, em desespero por não ter recursos para pagar as dívidas, sem conseguir plantar, gritando por socorro. Enquanto aqui no Rio Grande do Sul, muitos desabrigados das enchentes ainda não têm onde morar, o nosso dinheiro vai sacudir a Sapucaí no Rio de Janeiro. Nada contra a Portela, mas é que os nossos gaúchos não têm o básico.
Enquanto o nosso produtor rural pede socorro nos trevos, o Estado tem verba para o carnaval, para o tamborim. O governo gaúcho não pagou a dívida com o governo federal, não repassa esse dinheiro aos gaúchos e samba com a verba pública. Enquanto o povo gaúcho chora por não ter casa para morar, não tem recursos para plantar alimentos, o pandeiro soa animado. A alegria de quem? É lamentável que isso esteja acontecendo, é uma vergonha. E eu fico aqui me perguntando, qual será o enredo? O abandono do Rio Grande do Sul, financiado com samba e alegria? E por último, meus preclaros, para encerrarmos, vou manter a foto do dia, como mantinha na televisão. E a foto do dia é em favor das pessoas mais idosas, principalmente em certos supermercados. Eu não vou dizer qual é o mercado, viu? Para não dizer que eu estou perseguindo alguma situação, ou seja lá o que for, não. Eu vou dizer sobre um método que, infelizmente, nós temos em vários mercados. Agora, já vi outros mercados que solucionaram o problema. Tem outra forma de colocar o preço da mercadoria que está lá no primeiro degrau, no degrau do solo ali. Tem aquelas gôndolas, né? 1, 2, 3. Aquele primeiro lá a gente não consegue ver o preço. Então nós temos que nos abaixar. Uma senhora esses dias pediu para mim me abaixar e ver qual era o preço do arroz que estava no primeiro degrau. E eu me abaixei. E a minha filha, inclusive, bateu a foto quando eu estava abaixado. E eu mostro para vocês, como foto do dia. Há a possibilidade de quem pratica esse tipo de contato dificultoso com os clientes dos mercados resolverem esta situação. É a nossa foto do dia. Aí está. Muito bem, amigos, muito obrigado e até a próxima edição. Esse despretensioso espaço de ponto de vista vai para o ar em outras vezes por aqui também, amanhã e talvez depois, mas toda semana vamos ter espaços desses aqui novos, com novos assuntos a serem abordados em relação a vocês que vão nos dar a honra de nos acompanhar, ok? Muito obrigado. Isso posto, eu lhes desejo um abração. Até lá.